Os hidrocarbonetos são moléculas orgânicas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada, com base em suas temperaturas de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperaturas. Na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas. Por quê? Então, olha só, galera, uma questão de um dos assuntos que mais cai no Enem, que são forças intermoleculares. Seja para falar de temperatura de fusão e ebulição, seja para falar de solubilidade, em solventes polares e apolares, substâncias que são hidrossolúveis, hidrofílicas, lipofóbicas, ou outras que são lipossolúveis, lipofílicas, hidrofóbicas. Isso tudo está relacionado com forças intermoleculares. E aí, no caso dessa questão, como a gente está falando de petróleo e, sobretudo, começa lá no início da questão, lá, os hidrocarbonetos. Hidrocarbonetos são compostos carbônicos que têm apenas carbono e hidrogênio. Sendo que, o mais importante de tudo, que os hidrocarbonetos, eles são sempre apolares. E se os hidrocarbonetos são apolares, o tipo de interação intermolecular que existem entre moléculas apolares são as interações de polo instantâneo e de polo induzido. Tá? Então, um detalhe, a primeira coisa que determina a temperatura de fusão e de ebulição de uma substância molecular são as forças intermoleculares. E aí, no caso, como as frações do petróleo são hidrocarbonetos, todas elas, olha lá, o gás natural, gasolina, querosene, óleo diesel, tudo é hidrocarboneto. Então, todas as moléculas, todas as substâncias são compostas por moléculas apolares. Então, o tipo de interação é o mesmo. E aí, quando eu tenho interações de mesmo tipo de interação, aí as outras coisas que a gente vai analisar numa substância molecular, orgânica sobretudo, é a estrutura da cadeia. Quando eu estou falando de estrutura da cadeia, eu estou falando de tamanho e estou falando de presença ou não de ramificações. Então, quando eu tenho substâncias, moléculas grandes, lembrando, eu só estou falando de tamanho porque eu estou comparando substâncias com mesma força intermolecular. Quando eu tenho moléculas grandes, quando eu estou falando de temperatura de fusão e de ebulição, é para poder separar as moléculas, por isso quebrar as forças intermoleculares. Tá? Então, por exemplo, quando eu estou falando de moléculas grandes, por exemplo, óleo diesel, olha lá, com fração de carbono de 14 a 18 mais ou menos, vejam bem, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Gente, quando eu estou falando da interação entre duas moléculas de óleo diesel, olha a quantidade de interações que eu tenho entre essas duas moléculas. E quando eu estou falando, por exemplo, do gás natural, do GLP, até 4 carbonos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Como são duas moléculas apolares, a interação é a mesma, o tamanho da cadeia conta por dois motivos que a gente pode falar. Que seria que é a polarizabilidade, que é a capacidade de uma molécula apolar, se tornar instantaneamente polar. E também a gente pode pensar no caminho mais fácil, que é a superfície de contato. Se eu tenho mais contato entre as moléculas, eu tenho mais interações para serem rompidas. Tá? Mas, aqui eu estou mostrando para vocês por quê. Mas, na verdade, por que a fração 4? Gente, a gente nem precisava saber dessa explicação. É porque as forças intermoleculares aqui são mais intensas. E por que elas são mais intensas? Por causa do tamanho da cadeia, por causa da polaridade, por causa desse contato que eu falei. Portanto, resposta letra D. Beleza?